Oi, eu sou o Bruno e eu ia falar sobre trabalho e como tudo aquilo que estamos acostumados a ver e viver no dia a dia é uma construção. E por mais que pareça, não existe regra. Teoricamente, você não vive se você não trabalha. A gente precisa da remuneração para comprar todo o necessário para viver e, sério, em alguns casos que são muito mais comuns do que a maioria, a gente só tem o suficiente para sobreviver. Como eu disse, eu não vou falar sobre como certos padrões se estabeleceram, como eles moldam mais do que o simples ato de ganhar dinheiro. Com o tempo foi criada essa ideia de que o trabalho é só aquilo que te faz ficar exausto, consome suas energias, requer força física. Trabalho é só aquilo que os outros veem você fazendo e se esforçando muito. A gente nem percebe que esse molde é criado e que só o homem pode exercer trabalho, que a mulher tem que ficar em casa. Mas eu também não vou falar sobre isso, nem sobre como certos trabalhos são vistos só como diversão e que a arte não é trabalho. Sério, quantas vezes a gente já viu artistas e artistas por aí pelo mundo afora de todos os tipos, tendo que explicar e pedir várias vezes que seu trabalho seja considerado e que seja visto e que seja de alguma maneira remunerado. Bom, não vou falar sobre isso e nem mesmo sobre a sexualidade e como ela influencia no trabalho. Sério, seja sexo ou seja coisas relacionadas a sexo, tudo influencia pra caramba. Mas eu não vou falar sobre isso porque eu quero falar sobre prazer. Normalmente o prazer ele é contrastado com o trabalho. Como aquele velho clichê de tipo, tem que trabalhar ou ter prazer, não dá pra fazer as duas coisas. Meio que por aí. Tem essa frase que diz o seguinte: escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia na sua vida. Confúcio. Bom, a frase pode nem ser dele, sério, tipo, isso acontece muito. E eu acho que você já viu, tipo, Clarice Lispector citando, sei lá, uma música do Los Hermanos. Mas eu fiquei curioso e eu tava pensando, quem foi Confúcio? Segundo uma revista, que eu acho que foi super interessante, diz o seguinte: Confúcio foi o mais famoso filósofo e pensador político da China. Viveu entre 552 e 479 a.C. O seu verdadeiro nome era Chiyun Kong-un, mas ele se tornou conhecido como Mestre Kong. Dependendo dos ideogramas utilizados, essa expressão podia ser grafada em chinês de diversas formas, como Kung Fu Tzu, Kung Tzu, Kung Fuzi ou Kongzi, o que explica que os jesuítas europeus latinizaram o nome do sábio para Confúcio. Na verdade não explica nada, só explica que o pessoal estava muito confuso e não sabia como fazer o nome do cara. Bom, para continuar, Confúcio por volta do século XVI e XVII foi quando ele foi latinizado o nome dele, e ele nasceu no norte da China. Adolescentes já chamavam a atenção por ser um estudante exemplar. Ele tinha várias aptidões e ele seguiu uma carreira de professor e foi muito brilhante. Resumo da história: ele era muito importante, ele era um cara legal, mas ele nunca escreveu oficialmente nada. Quem fez isso foi os discípulos dele. E aí fizeram alguns livros, um como Os Analects, que reunia alguns diálogos que ele teve e que também tinha alguns ditados que ele falava. O Confúcio ele ficou tão importante, principalmente nos dias de hoje, foi criado toda uma espécie de religião, não é bem religião, mas meio que um modo de pensar e de agir, baseado meio que nas ideias dele. Então tem toda uma regrinha a se viver, e é muito usado também em empresas e tal. Mas eu acho que eu tô me perdendo porque eu não tava falando de Confúcio, né? Eu só fiquei realmente empolgado. Ele era um cara interessante, e a gente torce para que a frase seja realmente dele. Mas a questão aqui é que todos esses pensadores aí afora, e eles pararam para pensar sobre a natureza social e como ela vai se moldando. As nossas necessidades
as atividades rotineiras, os nossos comportamentos, eles moldam toda hora o nosso jeito de viver. E, claro, a sociedade. Esses pensadores, essas pessoas importantes, eles se afastaram o suficiente da vivência para refletir sobre ela. Agora ficou confuso, eu entendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você pensar sobre aquilo que você faz, se colocando, digamos que numa terceira pessoa, ou se colocando no lugar do outro, você meio que muda a sua perspectiva. O que eu tô querendo dizer é tipo, imagina eu agora. Eu tô fazendo isso, eu sou uma pessoa que mora em tal lugar, eu vivo certas coisas e eu cumpro certas atividades para atingir certos objetivos. Ou seja, eu tô me vendo na terceira pessoa, eu tô vendo quem eu sou, como eu sou e como eu me comporto. É como se você estivesse buscando ver o seu contexto para ver quais ações você está tomando. Não sei se isso ajudou, mas eu espero que tenha deixado mais claro esse entendimento. Agora, a questão é, apesar de ser muito confuso, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente, certo? Tá tão enterrado no nosso dia a dia, em todos os deveres, que a gente não pensa sobre o prazer. E aí quando a gente para pensar nele, a gente acaba aceitando qualquer coisa que vendam pra gente. O que eu tô querendo dizer com isso? Tipo, você tá tão ali sufocado na ideia de que eu vou realizar meu trabalho, vou realizar minhas atividades, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, que quando você tem que poxa, estou muito cansado, eu queria fazer alguma coisa que eu gosto, queria fazer alguma coisa que me dê prazer. Você aceita a primeira coisa que as pessoas te vendem, tipo, para você sentir prazer, você precisa comer a comida de tal lugar, você precisa visitar tal localidade, você precisa fazer aquelas coisas que são comumente associadas a coisas prazerosas e que aí você vai poder justificar o tanto que você trabalhou pagando por isso. Mas a questão é, afinal de contas, o que é prazer? Segundo o dicionário, prazer é um substantivo masculino, é uma sensação agradável de contentamento ou de alegria, normalmente relacionada à satisfação de um desejo, vontade ou necessidade. É divertimento, diversão. Uma demonstração de afabilidade. É uma sensação de satisfação sexual ou ação de se divertir em que há divertimento. Bom, então é isso. Prazer é se sentir bem. Mas se prazer é fazer algo bom ou que a gente goste, como é que a gente foi persuadido a comprar prazer? Eu sei que não parece fazer muito sentido você estar comprando prazer, mas olha só. Imagina férias, certo? O que são as férias? O seu tempo livre é viajar. Agora, quanto você paga num pacote de viagem de férias? O que é sair para se divertir? Agora, o quanto você paga por isso? Quanto você gasta numa noite? O que é curtir com os amigos? E agora, quantas cervejas você está bebendo e quanto você vai pagar por todas essas cervejas? O que eu estou querendo dizer é justamente isso, de que, olha, originalmente, divertir e sentir prazer não são coisas custosas, não financeiramente, mas hoje em dia são sinônimos. Se a gente tiver que fazer algo legal, que seja divertido, que nos dê prazer, segundo a maioria pelo menos, esse alguma coisa vai ter um gasto financeiro. Ele vai seguir o padrão que todos nós já estamos habituados a seguir. São todos aqueles que eu falei, tipo, você tem que trabalhar, você tem que ser remunerado, e esse dinheiro que você ganhou tem que servir para alguma coisa, entre elas esse prazer. E aí, no caso, você vai gastar todo o dinheiro fazendo coisas que são muito custosas financeiramente. Mas a questão toda é que prazer não é isso. A questão é que prazer, ele pode ser só fazer um hobby, sabe? É você estar contente com alguma coisa. É você se sentir realizado com algo que planejou e deu certo. Ou algo que você fez, você mesmo com as suas mãos, e aí você consegue ver o resultado final e ficar muito feliz, ficar muito realizado. Isso é prazer.
Ou no caso, isso também é sentir prazer. E vamos ser muito sinceros, quando você faz alguma coisa e você vê ali o resultado final e que ele não é tão ruim quanto você imagina que ser, é muito bom. Mas uma coisa é que a gente tem certas dificuldades para alcançar esse prazer. Eu tenho essa voz interior que sempre grita comigo sobre como tudo que eu estou fazendo e como eu posso estar perdendo tempo. Ou gastando muito tempo, ou então só falhando em relação ao meu próprio tempo. Essa voz interior, ela fala sobre os nossos defeitos e elas aumentam as nossas falhas e elas ficam parecendo tipo enorme e irremediável e são falhas que a gente não pode fazer nada. E isso não é uma exclusividade minha, não sou só eu que penso assim, não sou eu que passo por isso. Eu sei que muitas pessoas por aí afora, elas sentem isso, e seja com a síndrome do impostor, com depressão, passando por autossabotagem, e tem diversas coisas, diversas atitudes que a gente tem, que a gente passa e que faz com que esses sentimentos cresçam. Ironicamente, a voz interior nem sempre é ruim. Eu sei que tudo que eu falei agora faz parecer que seja bem ruim, mas nem sempre é ruim. Ela aparece algumas vezes quando você começa a rir sozinho, quando você lembra de alguma coisa que você já viveu, ou quando você tem certeza que algo vai dar muito ruim e é por isso que você vai fazer, porque pode ser muito divertido. Ou quando o seu coração fica ali apertado porque você sabe que tem alguém precisando de você. A tal voz interior, ela nem toda hora é ruim, e eu espero que você acredite muito nisso, que você pode aprender a dar mais valor, a dar mais ouvidos à parte boa do que a ruim. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que, de maneira geral, você tem essa espécie de instinto que fica falando ali algumas coisas e normalmente a gente dá muito mais vazão, dá muito mais valor às coisas negativas. Mas eu vi um caso que eu fiquei pensando, poxa, tem como a gente ser melhor do que isso e é até simples. Tem um amigo, e é o meu amigo João, ele me fez pensar sobre tudo isso, sabe? E foi ele quem me fez decidir gravar. A gente estava conversando e surgiu esse assunto sobre como diante de tantas coisas que a gente faz na vida, seja escola, trabalho, deveres, afazeres e tudo no mundo, algumas partes que a gente não gosta tanto acabam sempre consumindo o tempo e o desejo de fazer as coisas que a gente gosta. Alguns hobbies e algumas atividades a gente acaba deixando de lado porque a gente está muito, sei lá, focado, não é nem focado, mas a gente está muito afogado em todas as outras coisas que a gente é meio que obrigado a fazer. Ele estava me falando que várias vezes ele pensou em desistir do projeto que ele tem. Ele às vezes não tem ânimo, não tem coragem de fazer qualquer coisa, sabe? Mas uma voz interior dentro dele sempre dá uma bronca nele e faz com que ele se lembre como ele sente prazer realizando aquele projeto, como é divertido todo o processo e como no fim ele se sente feliz ao realizar o trabalho que ele queria e que ele se viu capaz de realizar. Ou seja, a voz de interior do João é muito foda e eu quero comprar uma pra mim. Eu acho que já ficou evidente, mas eu aprendi muito com esse diálogo que eu tive com ele. Eu comentei antes que o processo necessário para fazer isso aqui agora virar um áudio e estar online é bem trabalhoso. Eu falei no episódio anterior sobre isso e que, sério, tem todo um processo envolvido. Só pra você ter uma ideia, requer tempo para elaborar a ideia, requer tempo de gravação, depois edição, aí tem mais um trabalho para preparar, para pôr online. E, sério, às vezes eu não consigo sair do primeiro passo. Tipo, eu só não me sinto à vontade com nenhuma ideia. Eu não consigo ter tempo para parar para pensar sobre tudo isso e para começar a realizar qualquer coisa. Então, às vezes, só é mais fácil eu me apegar a qualquer um dos prazeres que eles vendem por aí. Deu pra entender? Tipo, a minha voz interior,
ela sempre grita essas coisas pra mim. Mas ela também sente falta, sabe? Ela sente falta de fazer essas coisas que na realidade eu gosto muito. Então, quando eu falo que é trabalhoso fazer isso, mas eu gosto pra caramba. Tipo, eu sinto saudade de produzir um conteúdo, de botar pra fora toda essa loucura em formato de áudio e texto. E sim, existe um texto por trás disso que eu tô falando. E a minha voz interior, ela se sente muito feliz quando alguém ouve o que eu tô falando, sabe? Tipo, se alguém simplesmente ouviu, alguém me para e fala, ei, eu ouvi o programa anterior, eu já fico, tipo, semanas muito feliz. E aí, se alguém diz que gostou, rapaz, eu fico o resto do mês. Mas sabe, isso que eu tô falando, isso de, por exemplo, realizar esse podcast, realizar esse áudio, ele pode ser chamado de fazer arte, ou de praticar um hobby, ou simplesmente de realizar um trabalho prazeroso, ou qualquer coisa que você quiser chamar. Mas isso também é vida. Isso faz parte da vida, assim como o trabalho e a busca pelo prazer. Deu pra fazer sentido agora? Deu pra amarrar tudo que eu tô querendo dizer até agora? Deu pra fazer essa confusão inteira fazer algum sentido? Existe o trabalho, como eu falei, existe o prazer e a sua busca por esse prazer, só que esse prazer não necessariamente precisa ser aquelas coisas que eles te vendem. Pode ser prazer em fazer alguma coisa que você tá afim. E pra mim e pra outras pessoas que eu conheço, esse prazer está relacionado a isso, a gente fazer esse programa, a gente fazer algum tipo de arte, a gente fazer algum tipo de atividade, e seja ela um hobby, seja ela uma espécie de trabalho, ou mesmo que ela exija muito trabalho e muito foco, a gente se sente muito bem fazendo, mas existem dificuldades para a gente alcançar isso, e entre algumas dessas dificuldades está essa autodepreciação, e tá também, é claro, os desafios gerais do dia a dia. E só para constar, a sua voz interior, essa voz interior que eu tava falando nos últimos minutos, é você, viu? Tipo, você pode não chamar ela assim, mas o seu desejo, a sua vontade, a sua alma, sua fé, moral, honra, a sua mente, a sua consciência, seja lá o que for que seja, isso é você. Isso tudo, eu acho que eu tô tentando falar só para ter uma relação melhor do que eu tô querendo falar e no ponto final onde eu tô querendo chegar. Porque, às vezes, o que é mais importante é você saber lidar com essa relação entre trabalho e prazer. E como no meio disso existem essas dificuldades, existem essas coisas relacionadas às nossas vozes interiores e como a gente vai lidar com elas. Bom, eu quero agradecer se você chegou até aqui, porque eu acho que realmente ficou um pouco confuso esse episódio, mas eu acho que eu falei de algumas coisas e eu espero que você tenha pelo menos parado para pensar sobre o que eu falei. O meu amigo, que é o João, que eu citei, o projeto que ele tem é o chamado Bicha Nerdcast. Você encontra no Spotify, encontra online, encontra no Instagram, muito facilmente. Ele é um podcast de variedades e que sempre traz uma visão particular sobre o mundo, principalmente o mundo pop. Ele, é claro, é uma visão do João. E sério, você precisa conhecer ele e você vai entender como é divertido compartilhar essa visão que ele tem. E também, ele também é um escritor. E, bom, mas eu vou falar sobre isso no próximo episódio, quem sabe, porque aí eu trago ele pra gente falar sobre os desafios da escrita e como pode ser prazeroso. Bom, eu não espero que você concorde com tudo que eu falei, ou realmente eu não espero que você nem tenha entendido tudo que eu falei, mas porque às vezes eu sei que eu misturo muitas coisas e às vezes eu tô falando de uma coisa, depois eu mudei pra outra e ficou meio confuso, e eu admito. Só que eu espero que pelo menos você tenha sentido vontade de conversar sobre isso, vontade de entender as coisas que eu tô falando.
e vontade de pensar sobre trabalho, que eu ainda vou falar outra vez, ainda não falei dessa vez, que você tenha parado para pensar sobre prazer, quais são as relações que a gente tem, e principalmente parado para pensar sobre si mesmo, parado para pensar na relação que você mantém consigo mesmo e nas vezes em que você ouve essa vozinha interior que te fala, olha, quer saber? Vamos só seguir fazendo, vamos só fazer as coisas que a gente gosta, vamos só realizar esse trabalho, mesmo que ele seja cansativo, porque no final das contas você vai ficar tão feliz, você vai ficar tão realizado, então vale a pena. Enfim, me encontra no Twitter, no Instagram, em tudo que é canto, e see you later, elevator.